Você quer soltar? Então vem soltar comigo. Sou Diego Faria, sou facilitador do soltar e estou aqui para compartilhar com você a técnica e o método de como você soltar. E soltar o quê? Soltar tudo isso que está te incomodando, tudo isso que está pesado, difícil, que está desconfortável, tudo isso que você está sentindo e está te bloqueando, e tudo isso que está difícil sentir, está difícil olhar. No soltar, a gente aprende realmente a como resolver nossos problemas a partir do que a gente sente. A gente começa a entender que todos os efeitos que as emoções têm na nossa vida prática, os efeitos do que a gente está sentindo aqui, está causando aqui fora, os efeitos, esses sintomas aqui fora, né, que a gente está às vezes lutando, brigando, não querendo, e está sendo mais do mesmo. Por mais que está ruim, por mais que a gente não está entendendo o que está acontecendo, e mesmo assim a gente está repetindo, aí a gente começa a olhar para dentro. A gente começa a entender que se eu começar a me olhar mais, a ter um relacionamento melhor comigo mesmo, me respeitando, me amando, me aceitando como eu sou, da forma que eu estou, o mundo começa a acompanhar isso, o exterior começa a refletir esse amor, essa aceitação, esse bom relacionamento comigo mesmo. Porque olhe para você, como você está se relacionando com você? Você se olha, você se aceita? Qual diálogo interno você tem com você mesmo? É de crítica, é de julgamento, é de teimosia? Como você se trata? Como você se vê? Como você se sente? Pare para observar isso. Muita gente me pergunta como soltar para ter um relacionamento amoroso ou um bom relacionamento com fulano, cicrano. Mas eu falo, e com você? Como você está se relacionando com você? O quanto você está se amando, se aceitando? Porque para mim, dar certo, vamos dizer assim, com o outro, primeiro eu tenho que dar certo comigo. Primeiro eu tenho que me aceitar, me amar, do jeito que eu sou. Por mais difícil que seja nesse primeiro momento, ouvir isso, comece a trabalhar isso dentro de você. Comece a olhar para o que você está sentindo aqui dentro. Mas a gente tem a mania de olhar para fora, querer fora. Mas o que está fora é só um reflexo do que já é aqui dentro. Então, para mim melhorar isso, vamos olhar primeiro aqui dentro. Amar, aceitar o que é. Você está disposto? Você está disposta? Eu sei que no início não vai ser fácil, não vai ser agradável, ou pode ser muito fácil e agradável. Tudo vai depender da sua escolha, da sua decisão, do quanto você está julgando e criticando tudo isso. Mas olha aqui para dentro agora. Vamos começar esse trabalho, essa mudança de hábito, que vai fazer muito bem para você a partir de agora. Porque muitas das coisas que a gente não está vendo solução, não consegue ver melhora, a gente não vê uma luz, a gente não percebe que existem mais possibilidades, a gente só consegue ver isso a partir do soltar. A gente só consegue isso a partir de olhar para dentro. Você está disposto? Você está disposta? Eu vi um comentário muito interessante aqui nos meus vídeos. Eu quero agradecer também a todos vocês que estão deixando o seu comentário, o seu agradecimento, a sua sugestão. Muita gente está deixando o que quer soltar, né? E o que eu puder ali contribuir com vocês também, ou fazer mais vídeos a partir do que vocês escrevem, eu vou estar fazendo. E J.L. Andrade, se não me engano, ele escreveu lá assim, então eu anotei aqui, é um parênteses dentro de tudo que ele colocou, se Deus
é a fonte, ele só vai querer o seu bem. Então perceba, se Deus é a fonte, ele só vai querer o seu bem. E por que eu não estou aceitando esse bem, ou não estou vivendo esse bem? Quando eu li isso, né, eu acho que muita gente também vai perceber, e às vezes a gente esquece, que Deus só quer o nosso bem, e a gente não está aceitando ou vivendo esse bem, por quê? Porque a gente está mais preocupado em se identificar com as emoções, as sensações, porque o bem já existe, a abundância já está disponível para todo mundo. Só que a gente que está evitando a partir do que a gente está sentindo, porque é como se aquela mesma historinha lá da mesa, uma mesa linda, mas que está toda suja de poeira. A hora que a gente tira a poeira da mesa, a gente vê o brilho, o encanto, a beleza da mesa. Nós também estamos assim. A gente tem coberto dessa poeira, que é todas essas emoções, sensações, todos esses sentimentos que a gente tem guardado, reprimido, negado, lutado. Então, para a gente ver toda essa beleza que está aqui já, para a gente aceitar toda a abundância, e quando eu falo abundância, eu não falo só em dinheiro, é a abundância em todas as áreas, para a gente viver esse bem que Deus já tem para nós, a gente tem que tirar essa poeira, a gente tem que tirar essas emoções, a gente tem que limpar tudo isso. E quando a gente solta tudo isso que a gente está sentindo, tudo isso que está encobrindo o nosso bem maior. Faz sentido para vocês? Então, quando eu li esse comentário, né, se Deus é a fonte e Ele só vai querer o seu bem, faz todo sentido. Como então aceitar o bem de Deus? Como aceitar a vontade dEle? Porque a gente está lutando com a nossa vontade, né? A gente está querendo o nosso jeito, nesse desejo desenfreado por controle, por aprovação e por segurança. Sendo que Deus já tem isso disponível para nós. E para a gente aceitar tudo isso, é tirando, soltando, deixando ir toda a camada emocional, todo esse peso emocional. Então você quer soltar? Você quer viver essa liberdade, esse amor, essa alegria, essa paz que já está aqui e sempre estará. A gente só precisa se conectar com ela. A gente só precisa tirar esse ruído de cima, tirar essa poeira de cima, soltando. Então vamos para a nossa prática. Sente-se aí confortavelmente. Se você quiser usar um fone de ouvido também, para você se concentrar mais, fique à vontade. Então, primeiro, lembrando, para soltar a gente precisa estar presente aqui, trazer a nossa consciência, a nossa atenção para esse momento. Para agora, sair do passado, sair do futuro, onde só tem memórias, crenças, condicionamentos. Venha para cá, para esse momento. E como a gente faz isso? Focando a nossa atenção aqui, no peito. Respirando profundamente. E respirando pelo abdômen, aqui pela barriga. Inspire e veja a movimentação da sua barriga. Você já começa a perceber melhor o corpo. Você já começa a notar você, a olhar para você, a sentir você. No automático, no dia a dia, a gente precisa fazer essa prática, trazer a nossa atenção todos os dias, nem que seja aí de 5 a 10 minutinhos, pare para praticar, para ver um vídeo, repita os vídeos, veja qual deles faz mais sentido para o que você está sentindo na hora, porque cada um tem uma prática, cada um vai te ajudar a soltar algo diferente. Então venha para a presença, sinta o peso do seu pé no chão agora, nesse momento. Respirando, sinta o seu peso na cadeira. Perceba aí qualquer tensão muscular, solte os ombros, solte o abdômen,
Veja se seu abdômen está rígido, firme. Relaxa o abdômen, relaxa os ombros. Com os olhos abertos, olhando para frente, veja a borda da sua tela, veja o teto, o chão, as paredes laterais. Você abre o foco, olhando para frente. Você se vê e vê o mundo. Você está aqui presente. Sinta o toque da roupa na sua pele, a brisa ou vento no seu rosto. Relaxe toda a testa, relaxe ao redor dos olhos. Esteja presente, sentindo o seu corpo e consciente do ambiente onde você está. Essa região do peito e do estômago é onde a gente mais sente. É onde mais essas sensações e as emoções se mostram. Seja por dor ou desconforto, abafamento, né? Essas sensações que contraem, que parece que está rígido. Teve épocas de eu sentir parecia uma bola de ferro dentro do peito, no estômago. E foi só começar a olhar, começar a aceitar, a permitir essa sensação, que eu comecei a ver ela dissipando, diminuindo. Toda aquela dor que me chamava a atenção, todo aquele incômodo, dificuldade de respirar, porque a respiração fica curta. Perceba que quanto mais a sensação é densa, a emoção é pesada, mais a respiração era curta. Então sempre que você também se pegar na respiração curta, relaxe, faça a respiração longa, se enchendo de ar novo. Sinta aí suas mãos, o peso da sua mão na sua coxa, nesse momento. E vai permitindo toda e qualquer lembrança, emoção, qualquer história, voz, tudo que estiver mexendo com você, deixe que isso tudo venha. Deixe que vai aparecendo aqui essas sensações, deixe essas emoções aqui. E só agora você se permita ver, observar, sem brigar, sem lutar. Observar, nesse momento a gente não está soltando. Por favor, não empurre isso para fora, não pare de sentir, não brigue com a sensação. A gente só consegue soltá-la, a gente só consegue deixar isso ir, deixar isso chegar ao fim, se eu permitir primeiro que ela esteja aqui. Se eu permitir primeiro sentir, observar. Lembrando que esse sentir não é ressentir. É ver que tem algo aqui, tem algo incomodando, tem algo que dói, que contrai. Então, nesse primeiro momento, apenas se permita sentir, sem resistir, sem se identificar, sem reprimir, sem guardar isso, sem negar. Não negue, não se afaste, não fuja e não queira ir lá consertar. É apenas uma sensação. A gente está olhando para a sensação. Não é nada fora, é aqui dentro. É olhando o que eu carrego daquilo, o que ainda tem daquele fato, daquela situação, daquela pessoa. A gente usa o externo como uma isca para trazer a sensação. Aí a gente fica com a sensação, esquece o fato, deixa o fato para lá. Aqui, agora, o que você sente? O que você está sentindo nesse momento? E não precisa dar nomes. Não precisa começar a analisar, julgar, criticar, não. É uma sensação, dói, contrai, abafa, expande. É isso, é esse tipo de sensação para você ver. Tá rígido, tá gerando náusea, enjoo, boca seca, arrepio, tremor, falta de ar. Essas são sensações. E se você tem alguma outra sensação diferente,
Coloque aqui para nós também, descreva para a gente, compartilhe a sua experiência que vai ser muito útil para todo mundo que também está soltando, está praticando. Tudo que você sentir, a forma de soltar, o que você tem acompanhado, o que você tem sentido, compartilhe com a gente, é muito importante a gente descrever que quem sabe alguém também está sentindo, passando e vai ajudar, né? Nós somos terapeutas uns dos outros. Estamos aqui para compartilhar nossas experiências e ajudar tudo para um bem maior, não é mesmo? Então traga essas sensações, permita sentir, permita ouvir, porque às vezes são pensamentos, vem vozes, vem filmes, esteja vindo o que vier. Não brigue, não fuja, não se identifique porque você não é o que você sente. O que você sente não te define. É apenas uma sensação. É apenas algo que você está sentindo. Eu gosto de dar pequenas batidinhas aqui nessa região do peito, me traz mais consciência para o agora, para a sensação. Se fizer sentido, você também pode fazer. São batidinhas leves, mas que trazem a consciência. E lembre-se, sempre presente, pé no chão, respiração. E traga a sensação, não reprima, não resista, não se identifique com isso. É apenas uma sensação e ela quer sair. Observe. Às vezes só da gente observar, a gente parar de resistir, parar de lutar com ela, olhar para ela com boas-vindas, com acolhimento, porque nesse momento eu posso sentir, é permitido sentir. E com só de fazer assim, só com essa atitude, você percebe o quanto ela diminui ou ela já sai. Apenas olhar, apenas observar. Perceba que ela perde a força, é como se fosse uma bolha de sabão que ela dissipa. Nesse momento que a gente observa sem resistência, a gente desapega dela. Essa observação nos separa desse objeto. E veja se vem mais sensações, mais emoções, mais lembranças. Lembranças e memórias são crenças, são condicionamentos. A gente começa a perceber várias crenças que antes a gente não via a partir do que a gente sente. Lá atrás quando eu comecei a estudar tudo isso, eu pensei, mas que crença eu tenho? Qual é a crença aqui? Que crença está me atrapalhando? E quando eu descobri o soltar, eu percebi que várias das crenças vinham a partir do que eu sentia. Então se permita sentir, se permita observar, se permita estar aqui presente, em respeito a você, em respeito ao que você é. Esse autocuidado. Todos os dias pare esse tempinho para você praticar. Se dê esse tempo, torne-se íntegro a partir do que você sente, a partir do que você age. Olhe para dentro primeiro, se permita sentir o que você está sentindo. E eu vou te fazer 3 perguntas. A resposta é sim ou não, não tem resposta certa. É importante que você responda com honestidade. Seja respondendo mentalmente ou verbalmente, é importante responder sim ou não. Ok? Então olhe para o que você está sentindo. Se permita sentir o que você está sentindo. Não se identifique, não reprima, não resista, é só uma sensação. Essa sensação quer sair. E você poderia soltar o que você está sentindo? Sim ou não? Você soltaria o que você está sentindo? Sim ou não? E quando? Quando você soltaria? O quando é um convite para que seja agora. Se não for agora,
Quando? Olhe para o que você está sentindo. Veja que já diminuiu bastante ou já sumiu, ou pode ter vindo algo novo, outra camada de emoção, outra camada de sentimento. E você vai continuando, vai trazendo a emoção, observando a emoção, estando presente com a emoção e se perguntando, respondendo com honestidade. Então olhe para o que você está sentindo. Traga isso que você está sentindo. A gente está olhando para a sensação, não é nada fora, é dentro. Vem a memória, vem a lembrança, vem o que você quer soltar. Aí você sente. Isso mexe por dentro com você. Essa sensação você sente aqui, nessa região. Principalmente aqui, peito, estômago. Pode ser em outra região? Pode. Mas principalmente aqui. Se permita sentir. Não resista, não reprima, não se identifique. É apenas uma sensação. E você pode soltar o que você está sentindo. Você soltaria o que você está sentindo? Se você pudesse, você realmente soltaria tudo isso que você está sentindo? Você realmente quer soltar? Você tem a capacidade de soltar? Você é capaz de soltar isso? Você prefere continuar sentindo assim, carregando tudo isso? Ou você prefere soltar? E quando? Quando você soltaria tudo isso? Respira. Traga a sensação. Se permita sentir o que você está sentindo. Só mais uma vez, só agora, só nesse momento. Você poderia soltar o que você está sentindo? Sim ou não? Você soltaria o que você está sentindo? Sim ou não? Quando? Quando você soltaria isso? Mais uma vez. Olhe para o que você está sentindo. Se permita sentir o que você está sentindo. Não reprima, não resista, não se identifique. É só uma sensação. Ela quer sair. E você pode soltar o que você está sentindo. Você soltaria o que você está sentindo? Quando você soltaria? Mais uma vez. Olhe para o que você está sentindo. Se permita sentir. Não se identifique, não reprima, não resista. É só uma sensação. E você pode soltar essa sensação. Você soltaria essa sensação? Quando você soltaria? Respira. Sempre perceba se tem alguma musculatura rígida, a parte do abdômen se está contraído, os ombros se estão arqueados. Sempre relaxando, respirando, sentindo o pé no chão, sentindo o seu corpo e se perguntando. Lembrando, essas perguntas não são mágicas. Não faça isso de forma mecânica e repetitiva. Faça isso sentindo, se permitindo, por dentro. Ok? É uma prática. Só funciona praticando. Cada vez que você praticar, mais fácil vai ficando, mais leve vai ficando. Gostou de praticar? Se gostou, deixe seu like. Compartilhe com mais pessoas. Coloque aqui nos comentários como está sendo para você praticar, soltar. Muito obrigado por todos vocês que têm mandado mensagens, todos vocês que têm escrito aí sua experiência, deixado aí a sua forma de soltar, suas sugestões. Muito, muito obrigado a todos vocês que acompanham, que gostam. E chame mais pessoas para estar aqui aprendendo esse método, dessa forma de se tornar livre, livre das emoções. Trazer o seu melhor para cima, viver o melhor, que é alegria, paz, amor, essa imperturbabilidade que o método te proporciona. É praticando e é todo dia. O que você pratica aqui comigo
Leve isso para a sua vida, para a rua, para o trabalho, lidando com pessoas, né? É muito fácil, é simples, é um método elegante, como diz Lester. Você, com você mesmo, olhando para dentro, se respeitando, se permitindo, se amando, se aceitando. É a liberdade que eu tanto procurava e acredito que você também está procurando. Procurava fora e descobri que ela estava aqui dentro. Então traga essa liberdade, acenda em você essa liberdade e viva, sinta e compartilhe. Muito obrigado, até o próximo vídeo.